pessoal, beleza? Hoje a gente está falando sobre obstáculos epistemológicos relacionados à educação física. Onde falamos de obstáculos, falamos de dificuldades. Onde falamos de dificuldades, falamos de quê? Paradigmas, meios pragmáticos. Aonde há um paradigma, há um padrão. Aonde há meios pragmáticos, há uma cultura que cultiva a cultura popular. N currículos que falem sobre isso. Principalmente a nossa própria infância, na motricidade fina até a ampla, ok? Nesse campo epistêmico, falamos de cultura, falamos de exemplos ligados à própria história, ok? Traz parâmetros importantes que possam relacionar a nossa vida e o nosso saber. E o nosso saber fica algo interior em nossas vidas, no nosso particular, ok? Vamos lá. Pois bem, quando eu estou falando de cultura popular, é lógico, para não esquecer da festa do São João, a festa também nos traz prazeres entre comidas, bebidas, e é uma festa que cultiva não só o São João, mas cultiva outras pessoas, outras personalidades que vêm aqui. Lembra que eu coloquei ali no outro canal a motricidade Anarriei, nos traz o quê? Campos de coreografias, já ensaiei, né? Algumas jovens, hoje já são adultos, devem ter filhos, até netos, nessa questão, ok? Então, quando eu falo essas questões, lógico, sempre alguém entra numa live, uma aula, vai falar sobre educação física, fala, eu sou pardo, cor branca, frio. Então, cada um se identifica com o professor João Paulo da sua maneira que quiser, né, nos seus aposentos aqui, ok? Os aposentos e as aposentadorias, que nos traz de antemão, porque ali umas pesquisas pioneiras, a associação, né, ligada à Grande Covilândia e outras pesquisas difundidas, que possam, coloquei o verbo, possa ou interagir, ou praticar ou exercitar a atividade. O aposentado, ele tem que exercitar. A palavra exercitar está na natureza motora, entre os elementos do próprio corpo, que é o que? O ar, fogo, terra, ligado à metafísica do poder e os campos ligados à república, ok? Então, desde o século XVII, século XVIII, lembramos de vários autores nessa releitura de vida. Eu não tenho como o próprio irmão, parente, que não participou da festa do João, mas tinha que ter roupa. Tinha épocas atrás que eu tive que pegar emprestado, embora a própria roupa, ainda os seus trajes eram velhos, nós tínhamos dificuldades para ensaiar. Eu lembro uma vez que eu fui em uma escola há pouco tempo agora, pedi um registro na época, não sei se queimou, se foi queimado. Tempos atrás falaram que foi queimado. Alguém ia queimar porque não queria isso, que era um tipo de pessoa delinquente, que não podia estar registrado naquele local. E foi queimado, tipo uma ruína, foi queimando tudo. Não sei se alguém lembra, a época que pegou fogo ali, o Pedequenhoff. Ok? Nos traz algo nítido e claro, ok? Então, o século XVII nos traz panoramas entre a Revolução Científica e, quando eu falo sobre o século XVII, é lógico, vamos também de 1600, 1400, 1700, lembrando de alguns autores que vão aproximar, ligado à tecnologia, ligado, ou seja, o conteúdo pedagógico. Nós somos uma teoria dos conteúdos, a cultura popular, ao corpo e à cultura, ou seja, a expressão de cada linguajar, idiomas, o habitat e os campos sintomáticos que tem. Se você for no outro estado, você tem que se almejar, abrangir, colocar o objetivo de quê? Conversar, objetivo de quê? Interagir, objetivo de quê? Também quê? Relacionar, mas de certo modo, como esteja lá
onde você está inserido. Você vai ser um ser, lógico, autêntico, com a sua própria identidade, pode ser perdida lá, mas sempre trazer essa identidade ligada às crenças, às relações ligadas à ciência da religião. É lógico que há tabus até hoje, eu como professor, e tinha mães, e vós, ou pais de outras crenças, adepta também a minha, que não podia, não deixava a própria filha ou filho fazer essas aulas aí, ou seja, participar. Aí tinha que fazer alguns improvisos, né? Para ter uma inclusão relacionada ao próprio movimento. O campo do contexto relacionado à questão pós-crítica, cultural e histórica, e a pré-crítica. A pré-crítica que nós já falamos sobre ali, entre as linhas de Foucault, as linhas de algumas problemáticas relacionadas às aulas de educação física e os meios positivistas que falavam que eram proibidos em épocas, porque aí muitas vezes vai juntar o corpo belo na antiga Grécia, o corpo belo na antiga Roma, aí vai trazer o corpo e a sua escultura entre a mulher, o homem, e traz algo que traz um campo teórico transético, que alguns autores falam que é a teoria humanista. A teoria humanista, como eu coloco também, é a teoria desenvolvimentista, que são as teorias dos conteúdos da educação física, teoria dos conteúdos pedagógicos, e a pedagogia dos conteúdos. A pedagogia dos conteúdos é o movimento que eu tenho que fazer. A pedagogia dos conteúdos é o momento. Quem veio primeiro? Foi o momento ou o movimento? Então, todo o movimento que eu faço, não importa qual seja a minha religião, eu vou fazer um movimento. Ele não fica isolado, embora tenha a teoria, tem uma teoria aí que colocaram, que eu gostei, uma doutora, a teoria solitária. A pessoa é solitária, mas tem uma solidariedade. Ela ajuda todo mundo, mas depois preenche o vazio, como já aconteceu comigo. Conversando com um monte de gente, ajudando, daqui a pouco me traz algo vazio, ok? Por quê? A solidariedade é bom, a relação interpessoal, relacionar, está no lado afetivo, conversar, dialogar. Também dialogar também pode estar no conceito cognitivo e afetivo. Vamos lá, pensar, okay? Exercitar. São naturezas entre elementos que a própria natureza, tempos atrás, na aula prática, os próprios professores ficavam à vontade de outras disciplinas. Comecei a falar sobre natureza, elementos, os campos ecológicos, houve polêmicas e eu pedi à própria diretora, o diretor, não lembro na época, o gestor, para fazer um conselho de classe, fazer, aí, ao verbo, fazer, tá ligado à prática corporal, é a natureza motora, ok? Nos traz algo importante entre séculos e séculos, entre entidades e identidades. Tempos atrás, eu estava falando sobre identidade perdida, alguns autores que pesquisaram sobre educação física na escola, educação física da escola, falaram que é um tipo de entidade. Aí eu falei, meu Deus, é lógico que tempos atrás me proibiram até de eu usar até um tipo de roupa. Falei, aí está exagerando. Sei que eu estou aí também, que o aproveitamento, o campo copioso que eu tentei ser um cristão autêntico, não teve como. É a identidade, é o DNA, é a educação física na veia, mesmo pelas problemáticas, né? Vou colocar as trairagens não, mas isso acontece a cada dia, ok? Somente comigo. É o princípio que a própria Santiana fala, é o princípio de força. O princípio de força é como você vê um bebê. Estudamos força? Então, a força é algo reflexivo. Quando você vê uma criança, uma mulher em gestão, ou seja, qualquer tipo de energia tem um movimento. O movimento pedagógico ele é amplo, por isso coloquei no rodapé para ela ali, ó. Gravidade esquelética. Gravidade esquelética é cultura histórica crítica. Ok? Vamos lá.
Só alegria.